sou a Fê Vasconcelos e este é o canal Escrevendo a Vida. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma experiência que eu passei recentemente, esse ano de 2019, e que me trouxe muitas lições. Bom, eu me formei em letras e assim que eu estava praticamente concluindo a faculdade, eu engravidei do Nicolas, que hoje tem 6 anos. E depois, quando o Nicolas tinha 2 anos e 8 meses, eu engravidei do Theo, que hoje tem 3 anos. E durante esse processo aí de maternidade, eu me permiti não voltar a estudar. Eu sempre trabalhei, né? Nunca parei de trabalhar, gostava de fazer isso, gosto, amo trabalhar, mas estudar não cabia dentro da minha rotina familiar. As crianças foram crescendo e cada vez foi ficando mais difícil voltar, me dedicar profundamente na minha vida profissional. Mas o tempo foi passando e eu fui sentindo assim que os meninos já estavam com uma certa idade que dava sim para eu voltar a estudar aos poucos, gradativamente. Então eu pensei, bom, preciso fazer uma pós-graduação. Mas aí aconteceu um fenômeno fantástico chamado medo de voltar a estudar, preguiça de voltar a estudar e principalmente comecei a criar algumas desculpas para não voltar a estudar. Foi quando eu descobri um colega de profissão que já tinha feito várias pós-graduações. Ele é mais novo do que eu, e aí eu conversando com ele, eu perguntei, quantas pós você tem? E ele falou, eu tenho 21 pós-graduações. Oi? Como você tem tudo isso? É impossível alguém fazer tanta pós-graduação assim. E aí eu fiquei muito admirada e comecei a instigar e perguntar algumas coisas, como que ele se organizava. E ele falou, bom, eu separo alguns dias da minha semana, então nesse dia eu estudo tal pós, naquele dia eu me dedico para outra. Ele foi contando ali. E aí aconteceu algo fantástico, porque eu comecei a criar algumas desculpas. E eu falei para ele assim, é verdade, você consegue ter tempo de sobra. Você é casado, mas não tem filho. Quem tem filho não consegue voltar a estudar. E ele muito humildemente disse, não, Fê, é verdade, realmente, filhos devem consumir muito o nosso tempo e eu de fato não tenho filhos, né? Tudo bem. E eu fiquei, é isso. Claro, é óbvio que é isso. Por quê? Porque não tem filho. Se tivesse filho, não conseguiria. Eu tenho 2, meu filho, é muito difícil. E comecei durante algum tempo a colocar isso como uma certeza. Eu não posso voltar a estudar, não consigo fazer tudo isso de pós-graduação que ele faz, porque eu tenho filhos. E ter filhos dá muito trabalho. E você que tem filhos sabe que eu não estou mentindo. Mas o tempo foi passando e eu comecei, e aquilo me intrigou, na verdade, eu comecei a pensar algumas possibilidades. Pensei, uma pós-graduação, talvez isso seja possível. E aí eu falei, acho que sim, acho que isso é possível. Talvez eu comece com uma e vai dar tudo certo. E aí surgiu um outro problema, que esse problema ele era real, né? Que era o fato de que eu poderia fazer 2 vezes na semana e à noite, porque durante o dia eu trabalho. E como que eu faria isso? Com 2 crianças pequenas, porque o meu esposo chega em casa depois das 8, 8h30, 9 horas. Eu não teria alguém para deixar os meus filhos para então estudar. E esse realmente era um problema real. E eu comecei a pensar em algumas possibilidades. A primeira barreira eu já tinha vencido, a barreira da desculpa. Então agora eu sabia que não adiantava ficar dando muitas desculpas. A segunda barreira eu também tinha vencido, que era a barreira de não me comparar com ele. E aí agora eu parei lá na terceira barreira, que era um problema real, com quem eu deixaria os meus filhos. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer uma pós-graduação aos domingos. E quando eu comecei a cogitar essa hipótese de fazer a pós-graduação aos domingos, muitas pessoas falavam pra mim assim, nossa, você vai sacrificar o seu domingo, vai passar o domingo inteiro, porque a pós era das 8 até as 5 da tarde. Vai passar o domingo inteiro estudando, e a sua família, como vai ser? E eu pensava, gente, como vai ser? Realmente, acho que não vai dar para fazer essa pós de domingo. Mas resolvi conversar com meu marido, porque eu pensei, bom, ele que vai precisar ficar com as crianças aos domingos, então eu preciso consultá-lo. E eu fui então conversar com o Ricardo. Eu falei, bom, olha, eu tô pensando em voltar a estudar, e você sabe, é muito difícil sempre, né, e tal. Então assim, ainda mais porque eu quero fazer uma pós aos domingos, e você vai ter que cuidar das crianças todos os domingos. Na verdade, 2 domingos ali no mês, você vai precisar se dedicar às crianças. E por dentro eu tava torcendo para ele falar, é verdade, nossa, que difícil, melhor você não fazer a pós. Mas o meu marido disse, claro, ficarei com as crianças com o maior prazer. Putz, estou lascado!
Rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Agora eu não tinha mais desculpas. Agora eu tinha que fazer a pós-graduação. E eu comecei a estudar. E isso começou a despertar em mim, dentro do meu coração, uma vontade tremenda de estudar. Comecei a gostar, aquilo foi me estimulando, tudo que eu aprendia na pós eu conseguia trazer para a sala de aula, aplicar com os alunos, comecei a fazer pesquisas e eu comecei a perceber algumas coisas. Eu comecei a perceber que você nunca vai ter tempo para fazer aquilo que você sonha, porque é aquilo que você acredita que seja importante na sua vida. Eu fiquei pensando assim, quando a gente não tem filhos, a gente acha que a nossa vida é uma vida muito corrida. Nossa, eu trabalho demais, nossa, eu estudo, eu faço uma faculdade. Quem faz faculdade sabe que realmente é bem puxado. Mas aí quando você tem o primeiro filho, você percebe que você tinha tempo de sobra e você que achava que não tinha, porque agora com um filho, meu filho, não sobra tempo pra nada. E aí você tem o segundo, e aí no segundo filho você descobre que quando você tinha um filho, você tinha muito tempo. E que na verdade agora é que você não tem tempo pra nada. E a verdade é essa, a gente nunca vai ter tempo sobrando, nunca, nunca, nunca. Sempre vamos achar que temos uma vida corrida, agitada, e não é mentira, de fato você tem. Mas é que a nossa mente, o nosso corpo, ele se adapta para a situação que a gente está vivendo. Se você tem um filho, vai ser difícil fazer uma pós-graduação, e a pessoa que tiver 2 filhos também vai ter dificuldade do mesmo jeito. E eu aprendi com esse meu amigo uma frase que ele me disse. Eu perguntei, como você consegue dar conta de tudo? Como você consegue? E ele me disse algo fantástico, fez todo sentido pra mim. Ele falou assim, Fê, sabe como que eu consigo dar conta de tudo? Fazendo. Não existe outra solução. Eu simplesmente faço. Às vezes eu fico ali meio desesperado, corro, viro algumas noites tentando dar conta de tudo, mas quando eu vejo, Fê, acabou. Eu dei conta de tudo e as coisas aconteceram. E eu peguei aquela frase dele como lição para a minha vida. E é verdade, a gente dá conta. Quando você tem um filho, por exemplo, logo que o neném nasce, parece que você vai enlouquecer, porque é tanta informação, amamentação, troca a fralda, o bebê não dorme direito, tem cólica, que você fala, gente, eu não vou dar conta. De repente passa o primeiro mês, o segundo, 1 ano, 2, 3, você fala, dei conta. Quando você faz uma faculdade, você parece que vai morrer. Porque você fala, meu Deus, quanta coisa, esses professores são loucos, ele não vai dar conta. E de repente você faz e você passa e está lá com o seu diploma e deu conta e você conseguiu fazer. Então eu descobri com essa minha experiência de vida e também com a experiência de vida desse meu colega de trabalho, de que você precisa fazer. Não invente desculpas, invente formas de conseguir alcançar aquilo que você quer. Talvez você não consiga fazer 2, 3 pós-graduações, mas se você fizer uma, você já avançou. Talvez você não consiga separar aí muito tempo do seu dia para dedicar para alguma coisa que você queira, mas se você fizer um passo, você já alcançou muita coisa. Então não invente desculpas, encontre soluções para tirar os seus projetos, os seus sonhos, as suas metas do papel. E isso fará toda a diferença na sua vida, eu tenho certeza. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, que você tenha gostado dessas dicas. Pare de dar desculpas e encontre solução para a sua vida. Muito obrigada por ter assistido até o final. Não se esqueça de deixar o seu joinha se você gostou, de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Clique também no botãozinho de notificações. Toda vez que tiver vídeo novo você vai receber. E comenta se você gostou desse vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!